E olha eu aqui de novo pra contar a história pra vocês de uma marca que tinha um carro que corria na GT3, que eu tenho certeza que você já se perguntou, como que aquele carro da década de 50 tá correndo na GT3? Hoje então eu vou contar pra você como que isso aconteceu. Hoje na história do automobilismo é a história da Morgan. Então já senta aí e se prepara, mas antes um aviso. Olha, eu quero deixar bem claro. Não vou contar a história de todos os lançamentos, porque a Morgan, ela tem um costume de lançar o mesmo carro muitas vezes com pequenas variações, então pro vídeo não ficar muito longo e muito maçante, a gente vai passar somente pelas principais partes da história da Morgan. Então já senta aí, já se prepara, porque a história dessa marca eu tenho certeza que você vai gostar. Eu amei a história dela, então já se prepara. A Morgan foi fundada em 1909 na Inglaterra, na cidade de Malvern. O seu fundador foi Henry Frederick Stanley Morgan, e a Morgan começou como uma revendedora de motocicletas. Já no seu segundo ano de vida, a Morgan apresentaria o seu primeiro projeto, simplesmente chamado de Triciclo Morgan. Ele possuía um motor Peugeot de 7 cavalos e não tinha marcha ré. Foi projetado e construído pelo Colégio Malvern, tendo o auxílio dos engenheiros Stephenson Pierce. Era um veículo simples e compacto que agradou muito aos pilotos de motocicletas e aos motoristas casuais, pois era rápido, fácil e prático de se pilotar. Na sua primeira versão, ele vinha com uma barra de controle da direção, mas já foi substituída por um volante com poucas unidades vendidas. Essa pequena mudança melhorou ainda mais a manobrabilidade do veículo. Seu peso era de apenas 150 quilos e esse triciclo era bem diferente dos triciclos habituais, pois o par de rodas era posicionado à frente, também tendo a função de esterçar o veículo nas curvas. Outra curiosidade era que o motor foi posicionado à frente do capô, literalmente no lugar do radiador, pois era arrefecido a ar. Isso possibilitou e melhorou o arrefecimento do motor e deu uma cara exclusiva e diferente para o modelo. Houveram várias outras variantes desse triciclo, que após anos de seu lançamento foi chamado de Morgan 8, mas vamos falar agora especificamente dos carros. Em 1936 era lançado o Morgan 4-4, que mais tarde viria a ser renomeado de 4/4. Esse é o carro em produção há mais tempo na história dos automóveis, sendo produzido até hoje. Ainda o chassi é feito em estrutura de madeira combinada com alumínio de alta resistência. São 86 anos do carro em linha. É claro que ele passou por diversas atualizações para se adequar aos dias atuais, mas em seu começo o 4-4 foi lançado para bater de frente com o MGM, que vinha tirando os compradores do triciclo da Morgan. O 4-4 foi lançado com um motor 1,1 litros de 34 cavalos. O carro também tinha algumas características com seus irmãos de 3 rodas, como a suspensão dianteira independente, o baixo peso, que era em seu início de vida de apenas 668 quilos, e sua agilidade em curvas, também a sua alta velocidade, que para a época era demais, cerca de 120 km por hora, sendo um dos carros vendidos ao público mais rápidos da Inglaterra. Já em 1939 o carro passava por uma atualização, saía o motor 1,1 litros e entrava em linha o 1,3 litros, que tinha uma potência de 40 cavalos. Devido à Segunda Guerra Mundial, o carro teve seu desenvolvimento parado por quase 10 anos, voltando apenas em 1950, quando a Inglaterra já havia se reerguido da guerra. Já em 1950 era lançada a sua terceira variação, que já havia sido renomeada para 4/4, que agora tinha um motor Standard 10 HP. O motor tinha o nome de 10 HP,
mas não era referência à potência do motor e sim a sua versão, que era a 10ª a ser lançada. O motor possuía 68 cavalos, com um motor maior o carro teve que receber um alargamento de chassi de 10 centímetros, seu peso também subiu para 760 quilos e agora o carro vinha com freios acionados por comandos hidráulicos. Stars, I'm afraid, there. Well, this is going to be a fantastic race because he really was setting the pace in qualifying. So seeing him soaring through the 8 or 10 that's passed through him is going to be absolutely brilliant. So seeing him scything through the field very shortly is going to be a great race. So on board with the Talbot 105. Aqui vamos focar só nas versões de corrida baseadas no 4/4, pois esse carro tem muitas versões e variantes que mudam pouca coisa em relação ao carro original. A primeira versão de corrida do 4/4 foi o SLR, que é considerado o mais famoso Morgan de corrida. Foi construído entre 1963 e 65 e só existem 3 unidades desse carro. O SLR era feito em alumínio com a carroceria feita pela Williams, sim, a mesma equipe de Fórmula 1. O carro era equipado com um motor Triumph e podia chegar a impressionantes 240 km por hora. Tivemos uma versão americana Spider do SLR chamada de Rhodes. Foi construída sobre o chassi de um 4/4 Plus 4. Seu desempenho batia de frente com as Ferraris e Maseratis que competiam contra ele. Outra versão americana foi o ISIS, que também era um Morgan Plus 4, mas adaptado para receber um motor LS2 do Corvette. Esse possivelmente era o Morgan de corrida mais rápido de todos durante os anos 50, mesmo atingindo a mesma velocidade de 240 km por hora do SLR. O ISIS ia de 0 a 100 em apenas 4,2 segundos, o que para a época era muita coisa, e também era muito veloz nas retomadas de curvas, o que fazia por várias vezes ele deixar as Ferraris para trás. Pessoal, ó, só quero esclarecer rapidinho uma coisa com vocês, porque vocês vão falar assim, você pronunciou o nome do carro por várias vezes errado. É a última versão do carro de corrida, tá bom? É ISIS. Se eu pronunciar esse nome completo de uma vez, vai dar um nome de uma coisa que aconteceu no Oriente Médio e ainda acontece nos dias atuais. Então, para evitar qualquer tipo de confusão com a plataforma, com o YouTube, com o algoritmo, eu prefiro pronunciar dessa forma, tá bom? Você entendeu, eu espero que você tenha entendido, mas infelizmente é o nome do carro, muito parecido com aquilo lá mesmo que você já deve estar pensando. This cross-eyed curiosity is a Morgan Aero Supersports. As with all Morgans, much of the structure is made from wood. And if that sounds laughably old-fashioned, well, it is. It's also still made in the Malvern Hills of England in a factory so caught in the past that when a propeller aircraft passes overhead, half the workforce jumps. Surprisingly, the engine in this car isn't made from mud and leaves. It's actually a BMW V8 that makes a rather modern 368 horsepower, allowing this half-timbered sports car to get from 0 to 60 in 4.5 seconds. It'll even run on to 170 miles an hour before its Edwardian aerodynamics prevent it going any faster. I said sports car, but in truth, this is as much a sports car as Westminster Abbey is a top-class rock and roll venue. This isn't a car to compete with modern Jaguars or Mercs or anything beyond. It's a strange time warp for people who believe cars should come with built-in nostalgia and a special kind of hat. And if that hasn't put you off the Aero Supersports, you should know that there's also a version with a fixed roof, one of which is owned by Richard Hammond. The idiot. Bom, vamos agora direto para a GT3 do ano de 2009. Nesse mesmo ano, a Morgan apresentava ao mundo, na primeira rodada do campeonato FIA GT3, o Morgan Aero Super Sport GT3, baseado no Aero 8, lançado em 2009. O Aero GT3, como vamos chamar aqui no vídeo, era equipado com um motor V8 da BMW de 520 cavalos, teve toda a sua estrutura trabalhada em fibra de carbono e alumínio, possuía um câmbio
câmbio de 6 velocidades e atingia uma velocidade máxima de 274 km por hora. Com esse carro, a equipe Auto GT venceu as 2 primeiras rodadas da temporada de 2009. Os 2 carros eram pilotados por Dmitry Endiabet no primeiro carro e Johan Boris no segundo carro. Curiosamente, Dmitry venceu a primeira etapa e Johan a segunda. Já na terceira etapa, Dmitry chega no terceiro colocação e o companheiro chega em sétimo colocado. Com uma boa campanha em 2009, a equipe Auto GT ficaria em sexta colocada no Campeonato Geral de Construtores e em quarta colocada no Campeonato de Pilotos. Com o carro que mais parecia ter saído de uma máquina do tempo direto dos anos 50, mostrou muito desempenho e agilidade. Já em 2010, por algum motivo que infelizmente eu não encontrei, eles não correram o campeonato FIA GT3. Especulam que foi por conta que a marca estava passando por dificuldades financeiras devido à crise financeira internacional que o mundo passava naqueles anos. Mas o Morgan Aero Super Sport GT3 deixou uma marca muito boa nos fãs do automobilismo. Algumas especulações de que a marca, agora reestruturada, quer voltar às categorias GT3 e GTE, mas essas informações são do ano de 2018 e não há mais nenhuma atualização sobre a marca voltar às pistas. Agora aquela pausa para você deixar o seu like, se inscrever no canal Garagem 96, ativar o sininho das notificações e comentar aí o que você achou da história da Morgan e o que você achou de um carro da década de 50 correndo na GT3. Eu tenho uma história engraçada com esse carro. Lá no ano de 2009, a minha mãe, pela primeira vez, tinha colocado TV a cabo em casa. E eu lembro de ter um canal de TV, se eu não me engano, se chamava Race Sport TV, alguma coisa assim, relacionada somente a corridas, mas era totalmente em inglês e na época eu nem sequer falava inglês e eu não entendia direito, mas eu queria assistir. Eu lembro de assistir uma das etapas daquele campeonato FIA GT3, agora eu não me lembro se foi a primeira ou a segunda, e ver esse carro vencendo e me perguntar como que um carro tão antigo conseguia vencer. Eu achava até que era um carro da Hot Wheels na época. Eu tinha meus 12 anos, se eu tivesse, eu falava assim, parece um carro da Hot Wheels, como que isso pode vencer frente a uma BMW M3 já começando a correr naquela época, né, a Z4 GT3, icônica Z4 GT3, e eu me perguntava como que aquele carro podia vencer, e hoje eu entendo a história desse carro, pesquisando pra vocês, é espetacular a gente relembrar essas coisas, né, do passado. E eu quero saber de você, como que você conheceu esse carro, se foi por revistas, videogames, que ele tem presença em vários games de corrida, se foi aí também, como eu, assistindo corridas, como é que você conheceu o Morgan? E desde já quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado, desejar um Feliz Natal a todos, valeu, falou e até mais!